essa equação característica, essa equação polinomial característica de segundo grau, ela tem raízes, deixa eu escrever aqui, nós podemos usar uma fórmula de resolução do polinômio de segundo grau para obter que as raízes dela são m igual a menos 3, m igual a menos 3 e m igual a menos 2, para daí escrever quem é que é a solução geral dessa equação de segunda ordem. Então, a solução geral é dada por C1 exponencial de menos 3t mais C2 exponencial de menos 2t, onde C1 e C2 são parâmetros que nós vamos determinar a partir das condições iniciais do problema. Então, só lembrando que essa raiz da equação característica polinomial está me dando essa exponencial. Então, esse coeficiente está sendo dado pela primeira raiz e esse coeficiente está sendo dado pela segunda raiz. Cada raiz real distinta vai me dar origem a uma exponencial diferente e essas exponenciais que vão compor a solução geral da equação homogênea. Da equação homogênea, coeficientes constantes. Né? Vamos pontuar bem esse detalhe, porque esse é um método, o método da equação característica, ele é um método exclusivo das equações homogêneas a coeficientes constantes. Continuando, nós vamos utilizar então as condições iniciais para determinar quem é que é C1 e C2. Então, usando que x de 0 é igual a 2 e x' de 0 é igual a v0, nós vamos calcular quem é que é C1 e C2. Para isso, nós vamos usar, além da solução x de t, que nós já listamos, nós vamos calcular quem é que é a derivada dessa função, para daí substituir t por zero e poder usar essa condição e essa condição simultaneamente. A nossa ideia é recorrer num sistema de duas equações a duas incógnitas para daí resolvermos quem é que é C1 e quem é que é C2. Então, calculando essas derivadas, eu vou copiar o coeficiente C1, calculamos a derivada da exponencial de menos 3t, que é menos 3 e na menos 3t, mais C2, que multiplica a derivada da exponencial de menos 2t, que é menos 2 e na menos 2t. Substituindo o t por zero, nós podemos, então, reduzir essas expressões para daí substituir as duas condições dadas. Então, vamos observar aqui antes de passar para a próxima folha. Na próxima folha, nós vamos fazer a substituição. Se eu substituo o t por zero nesse termo daqui, nós vamos reduzir essa exponencial a 1. Vai ficar exponencial de zero. Exponencial de zero vai ficar 1. A exponencial de menos 2 também vai se reduzir a 1. A exponencial de menos 3 também vai se reduzir a 1. A exponencial de menos 2 também vai se reduzir a 1. A diferença que vai sobrar é que na linha de cima vai ficar C1, C2, na linha de baixo vai ficar C1 vezes menos 3, mais C2 menos 2, no momento que eu substituir t por zero. Olhando a próxima folha, então, substituindo t por zero, nós temos C1 vezes 1, C2 vezes 1, igual a 2, enquanto que a minha condição a respeito da derivada vai me dar que x' de zero vai ser menos 3 vezes C1, menos 2 vezes C2, igual a V0. Organizando um pouco essa expressão, nós podemos escrever que C1 mais C2 é igual a 2, e menos 3C1 menos 2C2 é igual a V0. Como eu já tinha falado, isso aqui é um sistema de duas equações a duas incógnitas, que nós podemos resolver utilizando o método favorito de vocês, para responder, então, que C1 é igual a menos 4V0, menos 4 menos V0, e C2
é igual a 6 mais V0. Então, isso somado com isso vai dar 2, menos 3 vezes isso somado com menos 2 vezes isso vai dar V0. E de acordo com essas duas constantes, nós podemos reescrever x de t de acordo. Isto é, x de t vai ficar C1, a constante que eu calculei, vezes a exponencial de menos 3t, mais C2 vezes a exponencial de menos 2t. Isso daqui é a solução explícita do problema de valor inicial que nós tínhamos no início da questão. Mas isso não é suficiente para responder a nossa dúvida. A nossa dúvida era, existe algum T1 tal que x de T1 é igual a zero? Ou seja, existe um valor de T positivo que o meu objeto vai voltar à posição de equilíbrio, vai cruzar a posição de equilíbrio? Essa aqui é a questão, que é o desafio. Essa parte de cima ela é razoavelmente simples. É só uma questão de nós calcularmos a solução do problema de valor inicial. A pergunta de baixo que daí é mais complicada, que daí nós vamos ter que lidar algebricamente com a solução x de t. Passando para o cálculo explícito, nós vamos substituir essa condição na solução de cima e daí abrir essa expressão algebricamente. Isto é, se isso aqui acontece, nós estamos afirmando então que zero é igual a menos 4 menos V0 exponencial de menos 3t mais 6 mais V0 exponencial de menos 2t. E agora nós vamos manipular algebricamente para tentar determinar uma condição a respeito de V0. Aliás, só corrigindo aqui um detalhe, que esse t que nós estamos falando, ele não é qualquer t, ele é T1. Então, a priori, esse T1 ele é um valor fixo positivo. Isso é uma coisa que tem que participar da resolução da minha questão de alguma forma. Não adianta eu ter alguma condição que vai me levar, por exemplo, a um T1 negativo. Isso não faz sentido dentro do meu problema. Só me interessam valores positivos. Depois que iniciou o meu movimento, o objeto volta à posição de equilíbrio. Então, puxando a expressão da direita para o lado esquerdo da igualdade, nós podemos reescrevê-la como menos 6 mais V0, exponencial de menos 2t1, isso daqui vai ser igual a menos 4 menos V0, exponencial de menos 3t1. Juntando essas exponenciais aqui de uma maneira conveniente, eu posso, por exemplo, juntar elas todas à esquerda da seguinte forma. Eu vou ficar com exponencial de menos 2t1. Essa exponencial passa dividindo, fica exponencial de menos 3t1. Esse coeficiente da exponencial vai passar dividindo, então vamos ficar com menos 4 menos V0, dividido por menos 6 mais V0. E aqui nós podemos simplificar algumas coisas, como, por exemplo, o lado direito da igualdade. Isso daqui é negativo. Isso daqui é negativo. Como assim? Eu posso dizer que 4 mais V0 dividido por 6 mais V0 é equivalente à expressão de cima. Então, eu puxo um sinal de menos em evidência, corto com esse menos de baixo, eu vou ficar com 4 mais V0 dividido por 6 mais V0. Fica uma expressão um pouco mais amigável. Enquanto que do lado esquerdo da igualdade, eu posso puxar essa exponencial de menos 3t1 para o numerador, trocando o sinal desse expoente. Então, vai ficar exponencial de 3t1 menos 2t1. E somando esses expoentes, eu posso dizer, então, que a exponencial de t1 é igual a 4 mais v0 dividido por 6 mais v0. Está um pouco mais amigável essa expressão. O interessante é que esse t1 aqui, ele de alguma forma, ele está regulando
o valor desse quociente. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco mais essa igualdade. Então, passando um logaritmo para a gente se livrar daquela exponencial, nós podemos escrever que T1 é igual a logaritmo natural de 4 mais V0 dividido por 6 mais V0. Como eu tinha falado, de alguma forma o T1 está regulando quem é que esse valor. E o que a gente sabe a respeito do T1? Qual é que é a condição a respeito do T1? A condição do T1 é que o T1 tem que ser positivo. Então, nós podemos escrever que logaritmo de 4 mais V0 dividido por 6 mais V0 tem que ser um número positivo. Isso aqui é uma condição a respeito do T1. O que isso aqui nos dá de novo? O que isso aí nos traz de felicidade dentro dessa resolução? Se nós passarmos uma exponencial nessa desigualdade, nós podemos dizer, então, que a exponencial disso vai ser maior do que a exponencial disso. A exponencial do termo da esquerda é 4 mais V0 dividido por 6 mais V0. Enquanto que a exponencial de zero é 1. Por que passar a exponencial na expressão do meio significa que eu vou ter a expressão de baixo? A exponencial é uma função crescente. Então, se nós compararmos a exponencial de um valor maior do que a exponencial de outro valor, nós vamos manter essa desigualdade. Então, se A é maior que B, então a exponencial de A é maior do que a exponencial de B. Essa propriedade ela acontece para funções crescentes. Qualquer função crescente tem essa propriedade. Particular exponencial tem, que nos permite fazer essa passagem daqui. Então, agora nós temos uma coisa mais enxuta. É uma expressão que ela está dependendo apenas de V0. Nós vamos simplificá-la um pouco mais, mas é importante ver como é que a gente está limpando ela aos poucos. Isso é uma coisa razoavelmente difícil de fazer e não se sinta culpado se você não chegar a essa conclusão de primeira, né? Esse é um desafio algébrico bastante interessante. Então, antes da gente tentar abrir essa desigualdade aqui de uma maneira mais complicada, eu vou chamar a atenção um pouco sobre essa expressão daqui. Quando eu estou dizendo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando abrir essa expressão, é que nós temos uma fração que o sinal da fração depende do sinal do numerador e do denominador. Geralmente, essas desigualdades elas podem ser bastante complicadas, porque eu tenho que considerar os casos onde o numerador é positivo, o denominador é positivo, é negativo com negativo, positivo com negativo, negativo com positivo. Então, assim, pode dar um pouco de trabalho. Para eu evitar esse problema, eu vou reescrever essa expressão de uma maneira especial, conveniente, para eu não ter que lidar com todos esses casos de desigualdades. Eu vou tentar, assim, encontrar uma expressão mais amigável ainda, mais enxuta. Para isso, nós vamos pegar a expressão 4 mais V0 dividido por 6 mais V0 e vou escrever ela como sendo 6 mais V0 menos 2 dividido por 6 mais V0. Vamos ver se ficou igual mesmo. 4 mais V0 é a mesma coisa que 6 mais V0 menos 2. Se tu associa 6 com menos 2 dá 4, o V0 é o mesmo, o denominador é o mesmo. Então, eu só reescrevi essa expressão de uma maneira conveniente. De que forma conveniente? Essa expressão da direita, eu posso escrevê-la como sendo 6 mais V0, dividido por 6 mais V0, menos 2, dividido por 6 mais V0. Ou seja, 4 mais V0, dividido por 6 mais V0, é igual a 1 menos 2,
dividido por 6 mais V0. Não é exatamente a igualdade mais simples. Aquilo que aconteceu foi uma divisão de polinômios. Eu fiz dessa forma para que a gente consiga ver de uma maneira mais fácil, entre aspas, como é que essa expressão se transformou nessa expressão daqui. Se eu pegar essa expressão e voltar na minha desigualdade anterior, eu consigo diminuir mais ainda aquela desigualdade. Então, em vez de eu considerar essa expressão, eu vou considerar essa expressão para escrever que 1 menos 2 dividido por 6 mais V0 é maior do que 1. Então, agora nós podemos cortar esses unses e nos preocupar apenas com a expressão menos 2 dividido por 6 mais V0, se ela é positiva ou negativa, que é bem mais fácil. Copiando a última expressão, então, é 1 mais menos 2 dividido por 6 mais V0 maior do que 1. Então, essa aqui era a expressão que nós tínhamos na última folha. Eu copiei ela para nós podermos prestar bastante atenção sobre o que está acontecendo. No momento que eu corto esses 1's, no momento que eu passo esse 1 para o outro lado e cancelo 1 com menos 1, eu vou ter menos 2, 6 mais V0, maior do que 0. Então, qual é que é a condição que V0 tem que satisfazer para que essa igualdade, para que essa desigualdade seja verdadeira? Bom, essa boquinha virada para a esquerda maior do que 0 está me dizendo que essa expressão ela tem que ser obrigatoriamente positiva. Para que essa expressão ela seja obrigatoriamente positiva, pela regra de sinais, a gente precisa que esse denominador seja negativo. Porque daí, se o denominador é negativo, menos com menos vai dar positivo e a desigualdade ela é verdadeira. Então, nós precisamos que 6 mais V0 seja menor do que 0. Ou seja, V0 tem que ser menor do que menos 6. Qual é que é a condição, então, para o objeto voltar à posição de equilíbrio? Então, V0 tem que ser menor que menos 6 metros por segundo. O que isso aqui significa em termos de interpretação do problema? A porta está saindo de uma posição 2 metros à direita da posição de equilíbrio. Quando nós estamos falando de uma velocidade de menos 6 metros, nós estamos dizendo que a velocidade está apontando na direção da posição de equilíbrio e ela tem um módulo de pelo menos 6. Então, se essa porta tiver uma velocidade em direção à posição de equilíbrio de 2 metros por segundo, 1 metro por segundo, 5 metros por segundo, isso não vai ser suficiente para bater a porta. Nós precisamos de mais força, nós precisamos de mais velocidade, menos 7 metros por segundo, menos 8 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, para que daí esse objeto ele tenha impulso suficiente para voltar à posição de equilíbrio. Então, é isso que significa esse resultado. E isso conclui o nosso desafio.